Oi, eu sou a Nath e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente vai fazer um comparativo entre duas aquarelas pra gente ver as diferenças e especificações assim de cada uma. E a gente vai pintar um lado do desenho com uma aquarela e o outro lado com outra aquarela. O papel que eu vou usar vai ser o XL Aquarelle Watercolor de 300G. Esse papel é muito bom, gente. Eu gosto bastante dele. É bem acessível, bem baratinho, cerca de R$30. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E vamos lá. Olha ela, com o desenho já pronto. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês aqui que é muito interessante. Quando eu desenho fora da câmera, eu sinto que eu desenho muito melhor. Eu não tenho ideia do porquê, do motivo disso, mas é verdade. Quando eu desenho aqui na câmera direto, igual nos últimos vídeos, não fica tão bonito, assim, não fica tão proporcional. Quando eu desenho mais fora, eu sinto que fica muito mais proporcional, né? Não faço ideia do porquê, gente. Se alguém souber, me expliquem. Hoje nós vamos comprar duas aquarelas milionárias, que é a aquarela Van Gogh. Eu adoro essa aquarela, gente. É simplesmente a minha favorita, eu amo ela. E a aquarela Sakura Koi, gente. São aquarelas muito boas. Essa aqui foi a primeira aquarela que eu comprei, inclusive. Essa aqui já foi mais pra frente, que ela é um pouco mais carinha, né? Já é uma coisa um pouco mais investimento, mais milionário. Apesar dessa aqui também ser uma aquarela milionária, tá? Então hoje é rinha de aquarela milionária, gente. Eu sei que vocês gostam desse tema. Vamos de desenho milionário. E vamos lá. Vou mostrar pra vocês a aquarela da Van Gogh. Ela tem um estojo muito bom, gente. Muito bom. Eu gosto muito desse estojo. Uma pena que o plástico dele é um pouco ruim, porque ele é um plástico que pega muita sujeira. Então você tem que estar constantemente limpando. Aí vocês podem ver que eu não limpo. Mas é sobre, gente. É isso. E tem um godê que eu amo esse godê. Sabe por que eu gosto? Porque ele é um godê arredondado. Então, diferente da aquarela da Sakura, que tem um godê quadradinho, no godê da Van Gogh não acumula tinta. Aliás, a tinta fica aqui, né? Óbvio. Mas tô falando que não acumula tinta nos cantinhos. Então, os cantinhos, eles são sempre... Sabe, tem sempre muito pigmento nos cantinhos, isso acaba me atrapalhando um pouco no processo de pintura. Apesar de ser um bom godê também, gente, mas quando o godê é arredondado, é muito melhor pra mim. É o meu tipo preferido de godê, é o meu preferido. Mas nem tudo são flores, porque no godê não, na paleta da Van Gogh a gente tem aqui 15 cores, enquanto na Sakura a gente tem uma bagatela de 18 cores. Gente, parece que é mais... Parece que é menos tinta, mas é mais tinta, tá, gente? São 3 tintas a mais que aqui tem. E, inclusive, na aquarela da Sakura, a gente tem um preto, coisa que a gente não tem aqui na aquarela da Van Gogh. A gente tem até uma cor similar, que é um cinza, um azul escuro, uma coisa mais assim. Mas não chega a ser preto, não tem nenhum preto aqui. Isso é uma coisa que eu acabo sentindo falta, mas que eu uso bastante nas minhas aquarelas, gente. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar fazendo a misturinha de pele com a aquarela da Van Gogh. E eu vou usar o pincel número 12 da Giotto, já que é um desenho, uma área um pouco grande assim. Então a gente vai começar fazendo a misturinha pra pele, gente. Como em todos os vídeos eu gosto de fazer, eu vou pegar aqui já um pouco de uma misturinha que já tem aqui pronta. Eu sempre uso os restinhos de tinta do godê, gente, isso é super normal. Coloco um pouco de pigmento, vou usar aqui um amarelo ocre, um pouco de magenta, e pra mim já tá muito bom. Não preciso de mais que isso, inclusive já tá, acho que o pigmento tá muito escuro. Vou adicionar um pouco mais de água pra ficar mais clarinho. E vamos ver o que vai acontecer, gente. Uma característica muito boa da aquarela da Van Gogh é que a tinta ela se mescla muito bem no papel. Diferente de outras marcas, que fica aquele granulado, aquela areia, a aquarela da Van Gogh não faz isso, gente. É realmente muito gostosa de pintar com ela, eu gosto muito. E você preenche com muita facilidade o papel. Mesmo áreas grandes, mesmo que você use um pincel um pouco menor, você preenche com muita facilidade. E uma outra característica que ela tem também é que mesmo que ela seque, se você pegar um pouquinho mais de água e dar uma misturada ali naquela região, você consegue desfazer alguma mancha que tenha ficado. Então isso é muito interessante, principalmente pra quem, tipo, faz várias e várias camadas, assim, sabe? Mesmo que você passe uma camada por cima, não vai interferir, mas se você mexer um pouco ali com o pincel, você consegue desfazer alguma marcação que tenha acontecido naquela região. Vocês podem ver que a cor ficou muito bonita. E bem clarinha, né, gente? Ficou bem clarinha. Essa aquarela, ela também... Eu não sei o que acontece, gente, mas eu sinto que ela seca meio rápido, ó. Eu já posso fazer uma segunda camada aqui, que vai estar bem... Eu sinto no meu coração que ela seca rápido, mas eu sei... Não sei, gente. Em teoria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque
a aquarela secar rápido não depende da tinta, né? Depende da água. Então, mas eu sinto no meu coração, gente, que ela seca um pouco mais rápido. Eu gosto dela porque eu acho ela bem ágil, assim, pra trabalhar com ela. Eu sinto que eu consigo fazer as coisas mais rápido com essa aquarela também. Mas, na verdade, eu acho que isso se deve pela pigmentação dela, não é nem que ela seca mais rápido. É que é mais fácil trabalhar por conta da pigmentação dela. O que significa que eu não preciso fazer tantas camadas assim pra atingir uma cor um pouquinho mais escura, sabe? Eu consigo fazer isso bem tranquilamente com poucas camadas, né? 2, 3 camadas eu já consigo uma cor bem escura assim pra tinta. Fazer sombra do cabelo, né? Que a gata tem cabelo, então tem sombra no cabelo. Vamos pra uma terceira camadinha com a mesma tinta, tá, gente? Com o mesmo pigmento. Essa é uma outra característica nela que eu gosto, que eu posso fazer algumas camadas com a mesma misturinha e vai sempre ficando mais escura, gente. Tem outras tintas, né? Tem outras aquarelas no mercado que não faz isso, que não fazem isso. Cough, cough, Winsor & Newton. Cough, cough, Winsor & Newton. Mas essa aqui faz. Quanto mais eu consigo, mais camadas eu aplicar da mesma cor, da mesma misturinha que eu fizer, mais escura ela vai ficar. Sem ofensas, Winsor & Newton, mas é que aqui é realmente bárbaro, entendeu? É barbaridades aqui, barbaridades. Vou fazer uma sombra aqui também, perto do cabelinho, pra ficar mais escurinho, perto do cabelinho. Agora vamos deixar secar. Vou limpar o pincel, vou usar o mesmo pincel pra fazer agora a misturinha de pele do outro lado. Vou usar um pouco do amarelo ocre. E eu fiz a mesma coisa, tá, gente? Apliquei no godê sujo mesmo. E é isso, gente, é o jeitinho, é o meu jeitinho, é o jeito que eu gosto de pintar. Eu sempre utilizo, assim, as tintas que já estão no godê, eu acho que isso dá um aspecto interessante pra pintura. E é isso, gente, dá um aspecto interessante. Misturar bem, pegar aqui os cantinhos, pegar um pouco mais de amarelo ocre e vou misturar com um pouquinho de magenta. Bom, eu considero que já tá com um tom bem parecido. Deixa eu até mostrar pra vocês, tá vendo? As duas aguinhas estão com um tom bem parecido. Então vamos aplicar. Nossa, estão com um tom muito parecido. Gente, tá aí quase idêntico, quase idêntico. Não sei. Analisando um pouco melhor aqui, eu sinto, na verdade, que tá um pouquinho mais amarelado. Na hora que eu apliquei, tava realmente bem parecido. Mas, analisando aqui, eu sinto que o pigmento fica um pouco mais amarelado no lado da Sakura. Isso é ruim? Não, não é ruim, gente. Só uma característica que o amarelo ocre da Sakura é um pouquinho mais amarelado. Apesar que na pastilha parece que o da Van Gogh é mais amarelado. Mas assim, na vida real, que eu tô vendo aqui um lado do outro, esse aqui tá mais amarelado. E eu pus mais magenta aqui do que... Pus mais magenta no lado da Sakura do que no lado da Van Gogh. Pus só tipo uma gotinha de magenta e foi. Então, ou significa que o magenta é mais pigmentado na Van Gogh, ou significa que o amarelo ocre é muito amarelo no lado da Sakura. Seguindo o mesmo padrãozinho aqui, vamos fazer uma camadinha de sombra com a mesma tinta. Inclusive, até acho que desse lado eu fiz demais, mas a gente dá um truquinho depois, tá tudo certo. Uma sombra nos olhos. No cabelo também, né, gente? Uma sombriquita no cabeliquito. Precisa... Eita, que dei pigmento aqui agora. Isso é um ponto, gente, um ponto importantíssimo. Deixa eu até mostrar, não sei se eu consigo mostrar, não vai aparecer na câmera. Mas eu não adicionei mais pigmento aqui, tá, gente? Simplesmente o pigmento ele não se misturou tão rápido quanto no lado da Van Gogh. Que é um outro motivo pelo qual eu gosto bastante da aquarela da Van Gogh, que o pigmento se mistura muito rápido. Não preciso, nossa, ficar horas mexendo ali, entendeu? Aqui já vazou um pigmento mais forte aqui, que não tava muito bem misturado na misturinha que eu fiz com a água. É culpa da aquarela? Talvez. Pode ser culpa minha também, que não misturei direito? Também pode ser. Mas a verdade é que eu fiquei apenas alguns segundos misturando da Van Gogh e já tá perfeita a mistura, não tem nenhum tipo de pigmento ali, enquanto a da Sakura tem. Então, não sei, gente. Vocês que vão me dizer nos comentários se foi culpa minha ou se foi culpa da aquarela. Acho que agora a gente consegue ver bem a diferença de tonalidades, né, gente, de uma tinta pra outra. Vou fazer mais uma camadinha. Ó, lembra que eu falei que eu sinto que demora um pouco mais pra secar as outras? Essa aqui eu já quero fazer uma terceira camada, já não tô conseguindo, já tá meio úmida demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui de lado essa pele e eu vou começar a fazer outras coisas desse lado aqui com a aquarela da Van Gogh. Limpar o pincel, obviamente, gente. Nunca usem o pincel, tipo, sujo de uma tinta com outra tinta, porque o que acontece? Às vezes a formulação não é muito compatível, né? E aí pode dar uns gominhos, umas areias, umas misturas estranhas assim na tinta.
Então é importante que vocês não façam isso. Nessa mesma misturinha de pele, gente, eu vou pegar um magenta. Tá vendo que fica quase com um marrom mais escuro, assim? Não é um marrom mais escuro, né, gente? O magenta ele escurece também. Então a gente vai fazer agora uma coisinha aqui com magenta. Vamos ver se vai dar certo. Fazer um blush, um negócio. Pus bastante água mesmo, essa é a ideia. Dá pra gente ver como a tinta se comporta com bastante pigmento, com bastante água. Vamos colocar um pouco no nariz, aqui nos olhos, na boca também, aqui no queixo, na orelha, é importante. Também é importante, gente, a gente sempre dar uma controladinha na água. Não façam isso que eu fiz, tá, gente? De tirar água com a mão. Não façam isso, não é recomendado. Eu fiz porque eu sou ousada. O certo é você usar um paninho, um papel, alguma coisa assim, tá? Mas como não tem nada perto, vai ser isso que a gente vai utilizar hoje mesmo, que a gente vai no freestyle, né, gente? A gente aqui é vida louca, vocês já sabem como funciona aqui. Babado é louco, é certo. Gente, funcionou. Eu acho que funcionou. Eu não sei pra vocês, mas aqui funcionou. Aqui colou bastante isso que eu fiz. Vamos tá fazendo a mesma coisa do outro lado. Vamos, tá, esse vídeo é gente, faz de um lado, faz do outro lado. Então assim, vamos tá fazendo a mesma coisa do outro lado. Pegar um pouco de magenta, mesclar aqui com mais magenta aqui. Nossa, mais magenta. E agora eu acho que escurece. Não, precisa de mais magenta. Gente, olha isso, é muito magenta que precisa pra escurecer esse amarelo. Agora eu acho que foi. Então vamos lá, fazer blush, fica bem blushuda. Ó, uma coisa que eu não... Como que eu vou explicar isso pra vocês, gente? Uma coisa que eu não gostei aqui, que eu vi. A tinta de cima tirou um pouco da tinta de baixo quando eu passei com muita água. Aqui eu passei com bastante água e até menos pigmento, entendeu? Aqui tem mais pigmento do que aqui. Então aqui tinha mais água e não tirou a tinta de baixo. A tinta de baixo continua intacta. Aqui já tirou. E isso é uma característica que eu não sei exatamente por que isso acontece, mas tem a ver com a formulação do gomo de tinta, né? E eu acho não, né? É um fato que a formulação da Sakura, ela não é tão mesclável assim, sabe? Poderia simplesmente ter se misturado com a tinta de baixo, se mesclado, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que basicamente removeu a de baixo, né? Igual na maquiagem, quando você passa um blush que remove a base. Então, aconteceu exatamente a mesma coisa aqui, foi a mesma situação. É como se você tivesse passado um produto por cima que removeu a maquiagem de baixo. Inclusive, gente, a aquarela é bem parecido com maquiagem, sabia? Essas coisas, elas realmente acontecem bem quando... Bem da mesma forma, sabe? É tipo uma lógica muito parecida, porque no fim das contas, é o que tá acontecendo, sabe? Você tá realmente passando uma camada. Por exemplo, a primeira camada que eu fiz pintando seria como se fosse a base. Essas segundas camadas seriam um tipo de contorno, sabe? Aí agora um blush, um negócio assim, entendeu? É bem parecido com maquiagem. Eu gosto de comparar aquarela com maquiagem, porque faz muito sentido pra mim. É uma analogia que funciona muito. Vamos para um terceiro teste aqui, mais com água mesmo, pra suavizar essas marcas. A aquarela da Sakura também permitiu dar uma suavizada nessas marcas, até mesclar algumas das manchas, né? Vamos fazer um teste com o outro lado também. Só que lembrando que já estava seco fazia um tempo. Ó, aqui, ó, gente. Um ponto importantíssimo. É possível sim você dar uma mesclada aqui. Mesmo no lado da Sakura... Perdão, gente. Mesmo no lado da Van Gogh, é possível você dar uma mesclada assim. Porém, você tem que dar uma mexida, entendeu? Na tinta. Você tem que realmente vir aqui, ó, e esfregar. Por quê? Justamente para que quando você passa uma nova camada por cima, a tinta, ela não saia do lugar, né? Quando isso acontece com muita facilidade, nem sempre é uma coisa positiva. Então, assim, eu prefiro mas aí, fórmulas e fórmulas, né, gente? Esse é o meu tipo favorito, né? Quando eu consigo mexer na camada que tá embaixo, eu consigo dar essa mescladinha, entendeu? Mexer, adicionar mais água e mexer na tinta que já está no papel. Mas eu preciso de um certo esforço pra modificar isso. Por quê? Porque senão... Pode ser que na hora que eu passe uma camada por cima, assim, simplesmente saia tudo do lugar, igual aconteceu aqui. Eu não gostei que isso aconteceu com tanta facilidade aqui. Pode ver que o lado da Van Gogh tá bem mais estruturada a pintura, sabe? Tá mais controlada. Aqui já tá mais livre, aquela textura de aquarela livre, sabe? Então, é aquilo, né, gente? Gostos e gostos. Eu vou passar um pouco mais de vermelho desse lado, só pra dar uma equilibrada, porque... Como tem bastante vermelho do outro lado, a gente vai ter que dar uma acompanhada aqui, né? Pra ficar igual no desenho depois. Ó, podem ver que se torna até simples de eu simplesmente arrastar o pigmento. Gente, não tô puxando o saco da Van Gogh, não, tá? Vou parar de falar tão bem assim da Van Gogh.
porque eu não tô puxando o saco. Isso aqui é uma resenha séria. Não, gente, eu gosto realmente dessa aquarela, eu acho ela boa. Mas também preciso ressaltar pontos bons na outra também, né? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma acompanhada aqui também, porque eu acabei passando mais pigmento de um lado que do outro. Tudo certo, tudo 10. Vamos lá, gente. Enquanto isso tudo tá secando, a gente vai usar outras coisas pra fazer outras coisas. Então a gente vai usar o pincel número 8, Graduate, da linha da linha Graduate, da Daler-Rowney. Gosto muito desses pincéis. Vou deixar na descrição também, pra gente fazer algumas outras coisas aqui nos rostos. E eu vou tentar usar os pigmentos mais puros. Por quê? Porque agora eu quero mostrar pra vocês a pigmentação pura das cores, né? Sem misturar e tal. Vamos ver como que vai funcionar isso aqui. Então vamos começar com o cabelo. Eu queria um cabelo castanho comum. Vou usar aqui o pigmento mais escuro, marrom mais escuro dessa paleta. E vamos ver o que vai acontecer. É um pigmento marrom. Posso concluir que é um pigmento marrom, gente. Então, assim, não, vamos, sem brincadeira. Mas é que assim, gente, o que acontece? Muitos desses pigmentos marrons, em aquarela, eles não são exatamente marrons. Quando você aplica, eles ficam meio laranjas, assim, sabe? O que é, enfim, completamente comum. Quem entende um pouco de círculo cromático sabe que o marrom nada mais é do que um laranja escuro. Porém, né, nessas aquarelas, não nessas em específico, mas nos pigmentos de tinta, o marrom, ele tem uma dificuldade de ser representado, entendeu? Como marrom, e fica muito laranja. E isso é uma coisa que não é boa pra gente que tá pintando, sabe? Tá, beleza, a gente sabe de tinta, a gente sabe fazer um marrom, a gente sabe fazer uns tons assim e tal. Mas, né, gente, pô, a gente compra a paleta porque a gente quer as tintas já prontas pra economizar tempo, não precisar ficar misturando. Não sei se vocês sabem, mas vamos tá falando aqui. A gente compra variedades de cores já prontas pra economizar tempo, gente. Não é porque não dá pra chegar nessas cores. Todas as cores, todas as cores no mundo, você consegue chegar através de mistura de cores, de misturas básicas, com magenta, ciano e amarelo. Você consegue. Todas as cores do mundo, exceto metálicas e pantones, assim e tal. Mas até assim você consegue dar um truquezinho com alguma textura de alguma coisa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente corre atrás disso para economizar tempo, gente. Não existe um outro motivo. Então, se você tem tempo livre, se você tem, tipo, tá aprendendo a pintar essas coisas e tal, você não tá usando elas profissionalmente, você não precisa usar tintas que tem um zilhão de cores. Porque você consegue, pelo seu bel prazer, tipo, misturar as cores. Até porque, de fato, é prazeroso você ir misturando até chegar nas cores que você quer. Entendeu? Isso é uma coisa que é boa, é positiva, não é ruim. Então você pode comprar paletas que tem menos cores e correr atrás, assim, dos pigmentos necessários pra fazer as cores que você quer. Gente, eu não sou expert em fazer cabelo, tá? Então não vamos nos precipitar achando que eu sou, nossa, maravilhosa em fazer cabelo. Não sou. Mas a gente vai lidar com o que a gente sabe aqui, né? A gente tem as nossas ferramentas pra conseguir se organizar. Bom, vamos fazer agora, então, o nosso marronzinho mais escuro. Ó, podem ver, gente, que esse é o marrom mais escuro que tem aqui na paleta da Van Gogh. Agora a gente vai buscar o marrom mais escuro que tem na paleta da Sakura. E vai ser bem babado. Vai ser babado. Temos aqui, gente, a cor. Vamos mostrar. Ó, é bem parecido. Na verdade, é bem igual. E esse realmente é bem idêntico. Beleza, nenhuma das duas paletas tem aquele problema do marrom ficar laranja. Mas tem outras marcas que tem esse problema. Pentel, Pentel. Gente, assim, eu vou trazer pra vocês a resenha da Pentel também, mas é um fato, tá, gente? O marrom da Pentel é muito laranja, é muito, assim, é quase um tom de pele, assim, tão alaranjado que é o marrom. Não que o marrom que não é alaranjado também não seja um tom de pele, né, gente? Vocês sabiam que tem pessoas que são verde? Ai, gente, desde que eu descobri isso, e fofocas de maquiagem, né? Tipo, desde que eu descobri que tem pessoas com tom verde, assim, e isso foi minha professora de Fundamentos da Cor quem me mostrou também, né? Assim, tipo, eu já tinha visto alguma coisa similar, né? No mundinho da maquiagem mesmo. Mas quem me explicou essa parada mesmo foi minha professora de Fundamentos da Cor. O que acontece? Ela chegou na sala de aula um dia e falou assim: gente, eu não uso verde, não gosto de usar verde, detesto usar verde. A gente tá falando sobre roupas, né? Essa aula esbarra muito em moda, porque a gente tá falando sobre cores e complementação de cor e tal, então esbarra muito no que a gente veste no dia a dia.
Aí ela tava falando assim, que detestava usar verde, que não sei o que. Aí ela falou, agora eu quero vocês adivinharem por que eu detesto verde. Aí ninguém falou, né? A pessoa falou, porque é uma cor morta, sabe? Os conceitos de cor, assim, esses conceitos por trás do significado de uma cor. Aí ela falou, não, é porque eu sou verde. Aí todo mundo, tipo assim, o quê? Ela, eu sou verde, gente. Eu me olho no espelho e me vejo verde. Então se eu boto verde, fica tudo verde, fica horrível. Fica monocromático. Aí a gente morreu de dar risada, mas é real, gente, isso acontece. Existem pessoas que são verdes e isso tem a ver com o subtom da pele da pessoa. E sim, às vezes a gente sente um efeito esquisito quando a gente coloca uma roupa, a gente não entende muito bem por quê. Às vezes é por isso, às vezes é porque a roupa é da mesma cor que a gente, entendeu? Por exemplo, eu tenho a pele parda e eu tenho um subtom vermelho. Então a minha pele parda é avermelhada, porque eu sou descendente de indígena, né, gente? Então eu tenho a pele escura e avermelhada. Então eu não sou, tipo, rosinha igual a Karen Bakini lançou o pó rosa dela, assim, não funciona pra mim. Mas ao mesmo tempo, se eu uso um pó amarelado, também não funciona pra mim. Então eu tenho sempre que usar maquiagens com tons neutros, porque é o que fica mais próximo do que funciona. O correto são maquiagens avermelhadas. E é por isso que às vezes eu passo blush e nem parece que eu passei nada. Não porque o blush é ruim ou ele não é pigmentado, é porque a minha pele estava sem a cor natural dela. E aí quando eu passei o blush, simplesmente, tipo, voltou a tonalidade natural da minha pele. Então, olha que louca, gente, eu falando de maquiagem, assim, no meio da resenha de duas aquarelas. Tá, o que eu vejo? O tom mais escuro da Van Gogh é mais escuro, definitivamente, do que o tom mais escuro da Sakura. Definitivamente, gente, isso aqui não tem discussão, eu passei bastante pigmento, bastante, e mesmo assim, o tom mais escuro da Van Gogh venceu. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos... Ah, pera, tem sobrancelha aqui ainda, calma, não vamos fazer nada, vamos preencher essa sobrancelha. Essa sobrancelha, sobrancelha. Ai, gente, mas eu gosto tanto dessa aula de fundamentos da cor. Sério, gente, se um dia vocês puderem estudar sobre cores, estudem, porque é muito legal, é muito divertido. É uma matéria divertida, eu gosto, é a minha matéria favorita da faculdade, gente, fundamentos da cor. Então, se vocês fizerem algum curso, tem na grade essa matéria, talvez não com esse nome, talvez não fundamentos da cor, mas que tem alguma aula só sobre cores, gente, façam, porque é muito divertido. Eu gosto bastante. Bom, voltando para Van Gogh. A gente vai escurecer um pouco mais aqui. A gente vai dessa vez misturar esse marrom com um pouco de preto. E, gente, agora vai ficar babado o negócio. Vai ficar sério, seríssimo. Seríssimo. Ah, não tem preto! Olha, acabei de lembrar que não tem preto. Então tá, vamos só passar mais um marrom, assim, mais pigmentado. Porque não tem preto nessa paleta. Calma, gente, calma. Vai voltar. Enfim, por que eu tô fazendo isso, gente? Na verdade, a gente vai pintar o cabelo quase todo com essa cor aqui, né? Com esse marrom mais pigmentado. Então, o que a gente fez antes foi pra fazer uns reflexos de luz no cabelo. Mas calma, eu sei que é angustiante ver esse processo, mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. Mas vocês viram, olha, eu quase cometendo uma gafe, gente. Ai, vamos misturar com preto. Que preto? Não tem preto, gente, nessa paleta. Olha, tá vendo? Nem tudo são flores na aquarela da Van Gogh, gente, porque eu sou viciada em usar preto pra pintura. Viciada, realmente eu gosto bastante, assim, eu acho que dá uma característica muito própria, assim, pros meus desenhos. Porém, não tem, né? E às vezes, eu já me peguei muitas vezes fazendo isso com a paleta da Van Gogh, que eu pego e eu uso o preto de outras paletas, entendeu? Às vezes já faço a pintura com um godê separadinho, com preto de outra paleta, às vezes até tipo de pastilha não, de tubinho assim, já separado, justamente por conta disso. Agora a gente vai esperar secar um pouco, e já deu um tchan, né, gente? Mas a gente vai esperar secar um pouco, e a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado com La Van Gogh não, La Sakura. Vai dar tudo certo no final, gente, vai dar tudo certo. Bastante pigmento. Bastante, ó, gente, pra vocês verem que eu vou pegar bastante pigmento. Vocês conseguem ver aí no vídeo. Dá um jeitinho aqui de aparecer mais pra vocês. Aqui, ó, bastante pigmento. Ah, e uma outra característica também que eu notei é que, assim, gente, na aquarela da Sakura não sai tanto pigmento quanto na da Van Gogh. Você tem uma certa luta pra buscar o pigmento aqui, sabe? Coisa que na aquarela da Van Gogh, não, isso não acontece. É muito facinho. Você, em 2, 3 puxadinhas já vem, nossa, pigmento assim até o talo. É até difícil de controlar, inclusive. Agora, olha assim o tantinho que vem aqui, onde tem que misturar com mais água pra poder preencher o cabelo todo, né? Só isso aqui não vai dar. Agora sim, acho que tem pigmento suficiente. Ó, e ainda assim está bem clarinho, não tá do jeito que eu queria.
Mas vamos indo, né, gente? É o que tem pra hoje. Vamos lá, vamos lá. A gente não pode se deixar abalar por coisas pequenas. Sabe quem tá aparecendo, gente, no desenho? A Maia Massafera, vocês não estão achando? Eu tô achando que tá aparecendo a Maia Massafera, gente, não sei. Na minha cabeça passa uma vibe, uma energia meio Maia Massafera, assim. Eu tô sentindo no meu coração. Se eu fizer um olho bem azul, assim, bem azul piscina, bem igual a Fernanda Ganzaroli, assim, eu acho que vai ficar um tom bem Maia Massafera. Aqui, gente, ó, eu sinto que eu vou ter que fazer uma terceira camada aqui pra escurecer mais, mas definitivamente o marrom mais escuro da paleta da Sakura não é tão escuro quanto o marrom mais escuro da paleta da Van Gogh, definitivamente. Isso aqui não tem nem discussão, gente, não tem discussão, é sim. E eu tô com um pouco de medo de passar aqui, porque eu sinto que não secou totalmente, mas tem que passar aqui, porque tem cabelo aqui, né? A gente vai ter que mexer nisso aqui hora ou outra, então tem que passar por aqui também. É, definitivamente é uma pintura, né? Agora se é bonita, já vamos tá deixando pro outro canto. Vamos lá, gente, com o pincel Ziquito, um pouquinho menor Ziquito, a gente vai fazer os olhos e a boca agora. Então vou usar aqui o mesmo pigmento vermelho que eu fiz pra fazer os blushzinhos e tal. Eu vou fazer aqui a boca. Do lado da Sakura. Mesma coisa, gente, assim, é tipo nada absurdo, não. E aí, com o mesmo pigmento vermelho que eu usei pra fazer o blush do lado da Van Gogh, eu vou fazer isso aqui também, gente. Mesmíssima coisa. Vamos deixar secar, né, e vamos para os olhos. Os olhos azuis da Maia Massafera. Os olhos azuis da Maia Massafera. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, eu vou parar de ir sozinho gravando o vídeo. Cadê os olhos azuis da Maia Massafera? Eu vou pegar esse azul bem ciano e vou misturar com o verdinho que tem ali. E vai dar tipo um turquesinho assim, vai ser a cor dos olhos. E, gente, é babado. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Uma coisa que eu reparei é que não tem ciano na paleta da Sakura. Então, isso implica em todas as misturas que você vai fazer na sua tinta, porque ciano é uma das cores mais naturais primárias, assim, que existem, entendeu? Então, tipo assim, o azul que tem aqui não é ciano exatamente, é parecido, mas não é ciano. Mas, enfim, gente, funciona. Mas não é o mesmo resultado que se tem. Então, isso influencia em todas as misturas de cores que você for fazer. Talvez assim, talvez até seja ciano e a minha tinta tá bem. E o pigmento mudou de cor. Mas aí também, se for isso, é uma outra característica. Porque as duas têm mais ou menos o mesmo tempo junto comigo. Então, se uma mudou de cor, era pra outra ter mudado também, né? Se uma mudou e outra não, é porque existe algum problema de qualidade aí. Vamos tá fazendo uma nova camadinha pro cabelo, gente? Vamos, eu quero usar esse outro pincel Ziquito pra fazer uma camadinha pro cabelo. Esse mesmo pincel que eu fiz o verde e tal. E aí, o que aconteceu? Como aqui não tem preto, eu vou usar um cinza que tem aqui, que é tipo um cinza frio, pra esquentar, escurecer essa mistura com marrom aqui, que funciona muito bem, gente, pra escurecer também esse cinza. Eu gosto bastante dele. A gente vai fazer agora o babado acontecer, mais detalhadamente, né? Ah, eu não falei, tá, gente? Mas esse pincel é o pincel número 2, Graduate, da Daler Rowney. É um ótimo pincel para detalhes, eu realmente gosto bastante dele. Ele é bem longo e bem fininho, você consegue fazer detalhes absurdamente finos com ele. E ele me salva, gente, esse pincel ele me salva. Vocês não têm noção das coisas que eu já consegui fazer com esse pincel. Eu acho que eu vou abrir um espacinho aqui para conseguir pintar um pouquinho melhor, porque com esses pincéis de detalhes, eu tendo a ficar girando o papel, gente. Mas... ai, me comportei bem, né, gente? Eu quase não girei papel nesse desenho. No último vídeo, eu girei papel pra caramba, né? Nossa, foi muito papel girado, muito papel. Mas principalmente aqui, gente, ó. Nessas circunstâncias, eu giro bastante papel. Ó, tá nascendo, gente. Vem aí um cabelo. Posso concluir que é um cabelo. Ai, mas eu sinto que eu devia ter feito todo o resto com... todo esse detalhe aqui no rosto com esse pincel. Acabou não tendo o efeito que eu queria. Mas a gente consegue dar uma corrigida ainda. Mas é sempre com cuidado, com muito cuidado. E vamos pintando. Gente, esse pincel você também tem que tomar muito cuidado com ele, porque se você quer traços finíssimos, você tem que usar ele de cima, assim, ó, reto. Se você fizer assim com o pincel, ele já vai fazer traços bem grossos, então tomem cuidado quando vocês comprarem esse tipo de pincel. Gente, não vou fazer muito mais que isso não, tá ótimo, entendeu? Tá maravilhoso, perfeito, incrível, lindo, divo, poderoso. Vamos pro outro lado agora, fazer a mesma coisa. Como a Sakura tem um belíssimo preto e não tem esse cinza, a gente vai usar o preto mesmo na Sakura pra escurecer. E vamos torcer pra dar certo, rezando, sempre rezando. O que vai fazer funcionar aqui é oração. Vamos lá. Eu acho que vai funcionar assim. Parece bem parecido, assim. Gente, não vai... realmente é um tom muito diferente de marrom. Podia passar o tanto de preto que
quisesse, ainda ia ficar uma tonalidade diferente. Gente, não vai. Não tô nem conseguindo fazer os mesmos efeitos aqui, entendeu? Tipo, não tá dando certo. Não é questão da camada, nem da pincelada. Simplesmente não vai. Eu vou ter que fazer mais uma vez isso aqui. Vou ter que fazer uma outra vez pra acompanhar o desenho, pra ficar mais ou menos igual. Mas eu tenho que fazer isso depois, em outro momento da pintura, mais pro final do vídeo. Mas definitivamente não tem o mesmo efeito. Definitivamente. Consigo ver agora muito claramente, assim, que não tem o mesmo efeito, nem se eu quisesse. Deixa eu ver. Mas, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode reaproveitar esse marrom pra fazer mais algumas sombras em alguns lugares com esse pincel Ziquito, né? Então a gente pode usar, a gente pode colocar na própria boca também, assim, gente. Não tenham medo de misturar cores que não tem nada a ver na aquarela, tá de boa, assim, sabe? Nada vai acontecer. Só precisa ter segurança, assim, de que tá tudo bem, que não vai acontecer nada de muito ruim. Entendeu? Você mistura, bota um pouco de água, ó, nada acontece. Tudo certo, tudo 10. Essas misturas meio nada a ver são basicamente o que dá uma gracinha na aquarela, né? Porque a graça da aquarela praticamente é você reutilizar as cores em todos os momentos. Então a gente não precisa, tipo, sempre, ai, aqui é roxo, aí você só vai usar tons de roxo ali. Não necessariamente. Se você meter um verde do nada, pode ficar muito interessante, entendeu? Então a aquarela ela sempre funciona assim, gente, sempre. Porque ela lida com transparências, entendeu? Então as transparências muitas vezes ficam muito interessantes quando você ousa nas cores. A gente não pode ter medo das cores. Ai, que legal! Isso é uma outra coisa que a minha professora da faculdade ensinou, que a gente não pode ter medo das cores. O que ela fala, né, gente? Ela fala assim, quando eu era criança, eu só desenhava em preto e branco. Só desenhava em preto e branco, eu falava que não gostava de cor, não gostava de pintar, não gostava. Aí depois de um tempo, ela disse que quando ela cresceu, ela percebeu que não é que ela não gostava, ela tinha medo das coisas. Porque ela não sabia usar e ela achava que era assustador, entendeu? E de fato é isso, a gente tem muito medo das cores. E nem sempre as cores são assustadoras, elas são maravilhosas. Quando você aprende a usar elas, você começa a adorar usar a cor, gente. Eu também não gostava de pintar os meus desenhos, porque eu não sabia pintar. Simples assim. Mesma história. Mesma coisa, igual, idêntico. Quando eu aprendi a pintar, aprendi entre aspas, né, gente? Eu ainda estou no processo de aprender, eu tô aqui aprendendo junto com vocês. Mas quando eu entendi que tá tudo bem pintar erradinho, pintar certinho, sei lá, gente, assim, que tá tudo bem nesse processo de aprender, aí eu comecei a gostar. Porque eu comecei a experimentar coisas novas, coisas diferentes, coisas novas acontecendo, entendeu? E foi isso que foi acontecendo, entendeu? Então eu achei muito interessante esse processo de aprender a utilizar as cores. Pra mim foi tipo assim, libertador. Vamos mexer numa sobrancelha agora. Tá vendo como dá um tchan, gente? Ó, já botar um marronzinho, umas cores diferentes já dão um tchan na pintura. Já dá uma coisa mais vívida, mais interessante. Já quebra um pouco a monotonia depois. Acho que tá bom. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, gente. Utilizar esse mesmo marronzinho aqui. Tá com pigmenta. Peraí, vou botar um pouco de água. Ui, nossa, que pigmenta. Esse marrom aqui, pigmenta. Pigmenta. Mas é bom que vocês percebem a diferença, gente, de experiência de uma aquarela pra outra. Você viu que enquanto uma eu fiz várias camadas bem tranquilinha. Essa aqui, nossa, uma só já foi pigmento inteiro, assim. O negócio todo já foi quase que de arrasta pra cima. Eu vou estar fazendo logo a sobrancelha aqui, ó, pra dramatizar a situação, né? Ficar mais dramática. A boca também é importante. Nariz. E vamos indo, gente. Vamos indo. Aqui, ó. Isso aqui é muito importante também. A gente ainda pode escurecer mais aqui. Acho que talvez quando secar, né? Talvez não seja tão seco. Mas a gente consegue escurecer aqui. Aqui no queixo também. Olha, gente, olha o pigmento. Olha o pigmento, minha Nossa Senhora. Gente do céu, eu amo. Não, eu amo. A gente não tem o que dizer, eu amo. Dá pra fazer com isso aqui, gente, detalhes quase pretos, assim. Se eu quiser usar um pouco mais aqui, ó, na sobrancelha, por exemplo, ó, já deu mais um drama na sobrancelha. Posso me arriscar a fazer a pupila do olho, talvez um pouquinho maior pra combinar, mas posso me arriscar a fazer. Deixa eu já consertar aqui a boca rapidinho, que eu só simplesmente esqueci, gente. Simplesmente esqueci que eu tinha que fazer isso aqui. Ai, gente, agora eu quero fazer uma coisa. Ai, pera, vamos ver se vai dar certo. Agora vamos... Ai, acho que vai dar certo, hein? Olha, super certo. Não era isso que eu queria fazer. Bom, já que eu fiz tudo isso aqui, vamos fazer tudo isso desse lado aqui também, né? Porque é assim que funciona, é uma democracia. Vamos ver se acompanha. Claramente não. Vou botar um pouco mais de preto, gente, porque eu acho que não vai sair a pintura
se isso acontecer. E como eu posto todas elas no meu Instagram, a pintura tem que sair também, entendeu? Tipo assim, eu preciso que a pintura fique bonita. Aí, só quem vê o vídeo mesmo vai entender de fato as diferenças de uma aquarela pra outra. Mas quem vê no Instagram tem que olhar e achar bonito o feed. Mas ainda assim tá sendo justa, gente. Tô consertando com a própria aquarela. Nenhum momento do vídeo eu usei material de um lado pro outro lado pra consertar nada. Entendeu? Sempre, sempre usando os próprios materiais certinhos de cada lado pra consertar o que tem que ser consertado. A gente trabalha na base da gambiarra? Sim, isso é um fato. Mas é uma gambiarra justa, né, gente? Já dizia lá, Irmãs de Pau, gambiarra chique. Falando nisso, gente, vocês escutam Irmãs de Pau? Eu fico muito chocada, assim, que, tipo assim, tem gente que não conhece, nunca ouvi nem ouvir falar. Eu fico, tipo assim, gente, como assim? Eu conheço há tantos anos. E eu não sei nem como que eu conheço há tantos anos. Simplesmente, assim, pra mim, elas eram bombadas, entendeu? Tipo assim, era, tipo assim, muito hype. Naquelas, né, eu falando de um assunto completamente aleatório. Zero a ver com o tema do desenho, entendeu? Tipo assim, a gente fala aqui de arte. Ai, não sei que lá, Irmãs de Pau. Gente, assim, desculpa meu jeitinho aleatório. Infelizmente, fui alfabetizada em aleatório. O que mais que a gente tem que fazer aqui? Ah, tá. Dar uma concentrada mais na sobrancelha. Um pouquinho mais aqui nos olhos. Benedite. Bom, gente, agora vai ser um babado forte que eu vou fazer. Muito forte, que vocês vão me criticar, vocês vão me julgar, vocês vão falar: oh, meu Deus, como ela fala injusta e não sei o que. Mas eu juro que é por uma boa causa. Eu quero finalizar tudo com preto. Porém, não tem preto na aquarela da Van Gogh. Não tem, tipo assim, preto não existe na aquarela da Van Gogh. Então, o que eu pensei em fazer? Em usar um preto de uma outra aquarela, de uma terceira, pra finalizar tudo. Não sei se é uma boa ideia. Ai, olha eu misturando as cores aqui, gente, eu cometi um erro. Só foi eu falar e eu cometi um erro. Misturei aqui as duas coisas. Tudo bem, gente, acontece de vez em quando. Mas eu quero muito finalizar com preto. Então, não. Já sei, eu não vou finalizar com preto nenhuma das duas. Eu vou finalizar com essa mesma mistura de marrom com um preto aqui e o marrom com um cinza aqui. Eu vou finalizar as duas pinturas com essa misturinha. E aí vai dar certo. E aí eu não preciso fazer mais nada de... Entendeu? Tipo assim, eu não preciso quebrar a justiça da resenha. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer mais misturinha aqui desse marrom com esse preto. Que aí fica um marrom bem escuro de um lado e um marrom bem escuro do outro lado. E fica justo, né, gente? Acho que tá bem bom essa lógica. Pra finalizar, eu vou precisar de um pouco de espaço aqui. Vou ter que organizar minha mesa, socorro. Ai, help me. Mas tá acabando, gente, a resenha. Calma, vai voltar. Calma. Tá acabando. Vou precisar de um espacinho aqui, gente, porque tem um monte de questões aqui que eu tenho que lidar. Um delineado pra fazer. Meu Deus do céu, que eu já errei, inclusive. Inclusive, gente, eu sinto que delineado na aquarela é quase a mesma coisa que um delineado da vida real. É muito... Não é assim, gente, não é que é difícil fazer delineado. Não é difícil. Mas tem um jeitinho, né, da finalização do delineado, que tem que ficar bonitinho. E isso é uma coisa relativamente difícil. Ó, tá vendo, gente, como só dar uma finalizadinha de dar um drama, mesmo que com marrom, nem sempre a gente precisa finalizar com preto, a gente pode finalizar com marronzinho também. Eu acho até que deu mais drama com marrom do que com preto. Joguei no ar. Olha, gente, tá funcionando. Não tá funcionando muito, olha, não, de verdade, tá realmente funcionando muito. Tô bem contente com isso. Esperava, não esperava. Eu realmente achei que ia dar bem errado, mas deu certo, tudo bem. Ô, glória, senhor amado. O que vocês estão achando, hein? Estão achando tudo, né? Porque tá tudo mesmo. Obrigada, gente. Obrigada de nada. A louca. Não é isso que eu quero dizer. Tipo, tá realmente bem bonito. Tô gostando, sim, da pintura. Tô achando bem bonita mesmo. E eu tô empolgada que a minha ideia deu certo. Mas é só isso, gente. Só empolgação. Só empolgação. Mas ao mesmo tempo precisava dessa sombrinha aqui no cabelo. Tava foda. Tava difícil. Gente. Essa sombrinha no cabelo aqui tava complicado. Agora a gente pode tentar arrumar o cabelo, né? Acho que é um momento bom pra gente tentar arrumar esse cabelo. Vai ficar pelo menos similar, assim, né? Não precisa ficar igual, pelo menos um pouquinho parecido, né? Mas acho que não vai rolar mesmo assim, gente. São muito diferentes os tons. Agora que a gente tá percebendo, né? São muito diferentes as tonalidades, muito. Bom, tudo que eu sei, gente, é que... Nossa, o vídeo rendeu, hein, gente? 45 minutos de vídeo isso aqui. Certeza! Nossa, vai ter conteúdo pra você almoçar, pra você jantar, pra você arrumar a casa, entendeu? Pra você fazer tudo que você tem que fazer durante o dia me assistindo. Porque, nossa senhora, gente,
Rendeu. Quase lá, gente, quase lá. Vamos partir pro outro lado pra gente finalizar. Pior que olhando assim, gente, eu tô gostando bastante do lado da Sakura. Mas eu vou falar minhas considerações finais no finalzinho do vídeo, gente. Então assista até o final. Se vocês virem até aqui, vocês conseguem assistir até o final. Pra vocês entenderem tudinho, todas as minhas sensações, né? Enquanto eu estava pintando. Vamos começar pelo delineado. Nossa, gente, assim... Não é preto, mas é um pigmento que misturado com o marrom fica quase preto. Fica realmente, assim, bem interessante, assim. É um pouco chocante, na verdade, que eu não esperava, né? Eu não tava esperando por isso. Mas é um bom pigmento. Assim, gente, posso concluir que é um pigmento. Assim, gente, é muito bom mesmo, assim. Estou passada, estou desacreditada, chocada. Conforme a gente vai usando, a gente vai vendo que é um fundo meio marrom mesmo. Só que ele tem um poder, né? Uma potência, ele fica bem escuro. Isso tem a ver com a pigmentação da tinta, entendeu? Que ela consegue escurecer até esse nível, mesmo sem um preto na paleta. Então isso é interessante. Eu gosto disso. Eu gosto dessas tintas que são ousadas nesse nível. Gente, tá babado isso aqui. E eu imagino que vocês já saibam quais vão ser as minhas considerações finais. Mas eu acho muito interessante vocês ficarem até o final pra escutar tudo. Porque, gente, assim, tem coisas aqui que talvez explodam a cabeça de vocês, assim. E que eu não percebi até comparar uma aquarela com a outra, né? Tipo assim, eu não tinha percebido, não tinha me tocado disso. Mas que é muito interessante. Fazendo uns detalhes para finalizar. Os detalhes no cabelo, na frange. Que a gente tem que dar as mesmas chances, né, gente? Para os dois materiais. E agora, gente, eu vou catar um pincel aqui um pouco maior. Só pra eu passar um negócio aqui. Pra gente finalizar logo esse desenho, essa resenha. Porque eu não aguento mais. Gente, assim, eu tô há muito tempo pintando isso aqui. Socorro, meu celular tá até acabando a bateria. Mas é só isso aqui, ó. Com magenta puro mesmo, entendeu? Vamos que vamos. Do outro lado agora, com magenta puro mesmo, vamos que vamos. E é isso, gente. É sobre, eu acho. Pronto, acabamos, gente. Acabou a pintura. Nossa, gente, o vídeo vai ser imenso, imenso, imenso. Mas é o seguinte, gente. Um resumo da ópera. O que eu achei? Eu achei que na aquarela da Van Gogh, eu simplesmente cheguei muito mais rápido onde eu queria chegar. Teve todo um percurso, assim, toda uma coisa assim e tal, mas simplesmente eu cheguei mais rápido onde eu queria chegar. E foi isso. Tipo assim, foi exatamente o que aconteceu, assim. Não teve nada de extrema discrepância, assim. Foi apenas isso. Eu fiz tudo que eu pude. Eu vou pintar o fundo todo com um amarelo só, e vocês não me julguem. Mas é o seguinte, tudo que eu fiz de um lado, no lado da Van Gogh, eu fiz com muita facilidade, tudo. Então, a mescla de cores foi super tranquila, as camadas foram super tranquilas, tudo foi super tranquilo. Fluiu, de fato fluiu, assim, o desenho fluiu com muita facilidade. Agora, no lado da Sakura, eu tive que trabalhar muito mais. O vídeo inteiro, podem acompanhar, gente, o vídeo inteiro eu estive acompanhando o lado da Van Gogh com a Sakura, dando truque, dando jeitinho, misturando aqui, misturando ali e tal. E apesar de que a paleta da Van Gogh não tem o pigmento preto, né, tem mais contraste do que no lado da Sakura. Então consegui muito mais facilidade, com menos camadas, com menos esforço, com menos tudo, gente. Foi realmente bem difícil pra mim fazer tudo no lado da Sakura. É uma aquarela ruim? Não, não é uma aquarela ruim, gente. É uma aquarela simplesmente que tem pigmentos diferentes, de uma fórmula diferente, que você talvez precise de um pouco mais de técnica ou outras técnicas, né, diferentes das que eu usei, pra chegar nos resultados que você quer. Dito isso, olha como o desenho ficou lindo. Ficou, não ficou? Pode falar que tá lindo, né, gente? Tá maravilhoso. Tá ótimo isso aqui. Então é isso. É nóis. Um grande beijo. E tchau!